Estamos de volta. E hoje eu converso com vocês sobre o livro que eu escolhi para representar a América do Norte. E como a gente já comentou em outros vídeos, eu e a Isabela a gente dividiu, né, o continente americano em três. E o livro que eu escolhi para a América do Norte é O Sensualista, da Bárbara Hodgson. Nunca nem vi, porém já amei. Assim, eu gostei mais das figurinhas do que da história em si. Eu vou mostrar depois com mais detalhes e eu acho que vocês vão entender o que eu tô falando. Esse livro vem com essa jacketzinha aqui. Eu comprei ele num sebo, R$14. Maravilhoso. Eu acho um absurdo esse livro ser tão barato assim. Inclusive no estande virtual você acha ele até por R$8. Gente, não tem condição. Não tem condição esse trabalho inteiro aqui desse livro custar R$8. De verdade. Eu tô chocada. Eu tô quase com vontade de comprar outro só pra deixar guardado. Bom, antes da gente entrar de fato, né, na história do livro, eu quero comentar com vocês dois pontos principais. O primeiro deles é sobre um personagem real, né, histórico, que vai aparecer desde a primeira página do livro até o final. A história é basicamente sobre ele, e não a nossa personagem principal, e sobre o título do livro, né, O Sensualista. Bom, o personagem que eu comentei é o Andreas Vesalius. Eu vou deixar o nome aqui porque tem muito latim nesse livro aqui, eu não sei falar latim, tá? Bom, ele nasceu em 1514 na Bélgica e ele é considerado o pai da anatomia moderna. E tá dando muito reflexo no meu óculos, né? Mas vai ficar, paciência. Bom, em 1538, ele publicou o seu primeiro trabalho científico, né, o seu primeiro livro, que inclusive gerou uma polêmicazinha por causa do nome, que é o Tabula Sex, que é nada mais nada menos do que um conjunto de 6 desenhos anatômicos. São desenhos que foram produzidos pelo próprio Vesalius através de estudos, né, de anatomia e tudo mais. Eu não comentei, né, mas ele é formado em medicina, ele tem doutorado na Universidade de Pádua, lá na Itália e tudo mais. Ele, inclusive, deu aula, ele, inclusive, foi médico de quem, hein? Carlos alguma coisa, lá da Espanha, e de alguns outros, de uns 2 reis. Então, assim, o cara, ele sabia alguma coisa, né, gente? E, bom, como que se estuda anatomia em 1500? Você não tem máquinas de imagem para auxiliar. Então, o que ele fazia? Assim como o Michelangelo, o grande Michelangelo, ele roubava os cadáveres, ele ia lá pro cemitério e roubava os corpos. Ele roubava ossadas e cadáveres assim mais recentes, principalmente de presos condenados, né? Não sei porquê. Mentira, eu sei porquê. Mas, enfim, não justifica. Mas vocês entenderam, né? Ele roubava os corpos, os mortos lá. E ele abria os mortos e estudava os mortos. Eu não sei se era nessa época ou se era já mais no século XVII, século XVIII, século XIX. Não era crime isso na Inglaterra. Eu já comentei sobre isso aqui no canal, eu acho. Eu já li isso em algum outro livro, que eu não lembro qual. Mas o furto, né, em cemitérios assim, era uma prática normal, até porque medicina era um dos principais cursos, um dos principais formações assim, acadêmicas e de grande respeito que alguém poderia ter. Então era meio que irrelevante. E ainda mais que se você roubava dos pobres, né? Sempre foi assim. Enfim, em 1543, ele publicou então a sua obra de maior relevância para a medicina moderna, chamado de De Humani Corporis Fabrica não, né? Deve ser Fabrica, Libri Septem. Eu vou deixar o nome. Ele é mais conhecido como De Humani Corporis ou então por Fabrica. E esse livro, ele é considerado um dos feitos científicos, assim, né? O livro científico de maior relevância e influência de todos os tempos, principalmente, né, dentro da medicina.
principalmente em função das ilustrações contidas nesse livro. É, foi realmente assim uma revolução, porque teve até um método que ele utilizou ali, que eu vou comentar com vocês, pra... Tipo assim, ele fez um livro meio que didático, sabe? Então era muito acessível e para todos os tanto estudantes que estavam começando na medicina quanto já para velho de guerra. Então, assim, é uma coisa que realmente impactou muito a sociedade médica, né? E as xilografias, né, que é a técnica gráfica da época, elas são consideradas até hoje uma das mais perfeitas já feitas na história da vida, sabe? E dessa vez, ele, na verdade, não foram as ilustrações do próprio Vesalius. Ele, para lançar esse livro, ele trabalhou, né, junto com várias pessoas. Ele procurou, tipo, a melhor gráfica, sabe, a melhor qualidade de impressão, os melhores papéis e tudo mais. E ele, inclusive, contratou, se eu não me engano, como é que chama o moço? Calcar, sei lá, uma coisa assim, que ele é o meu ilustrador. E ele era aprendiz do Tiziano, o famoso Tiziano. Conhece? Pintor? Pois é. Bom, esse livro ele é dividido em sete partes, né, em 7 capítulos, que é o livro dos ossos, dos músculos, do sistema circulatório, sistema nervoso, abdômen, coração e pulmão e o cérebro. E foi através, né, dessa obra que ele produziu que ele refutou grandes ideias, as grandes concepções do Galeno. Galeno ele era um médico investigativo romano, considerado o pai da anatomia, enquanto que o Vesalius é o pai da anatomia moderna. Então, assim, através desses estudos, né, ele conseguiu apontar, assim, ver alguns errinhos ali no trabalho do Galeno, porque naquela época, milênio, né, 1000 anos atrás, quase praticamente não, né, uns 1000 anos antes, ele era considerado errado, era proibido secar um corpo humano. Então ele fazia um trabalho, tem um nome específico para isso, mas ele estudava, tipo assim, o ser humano através dos primatas. Então ele dissecava os animais e fazia meio que por associação, sabe? Claro, e óbvio que tinha, né? Tem alguns erros ali, e aí através desse livro o Vesalius apontou tudo, falou assim, olha, tá meio errado aí, entendeu? Esse músculo é tal coisa, esse não sei o que, tananã. E através também desse livro do Vesalius, que houve que surgiu, praticamente a palavra é essa, surgiu a antropologia física, que é o estudo, né, de comportamento, o estudo dos seres humanos através do comportamento da biologia, né, não só dos seres humanos, mas dos primatas também e os seus ancestrais. Então eles vão fazendo esse estudo meio que comparativo, sabe, entre esses dois seres e a evolução desses seres. E aí, caiu o negócio aqui. E o outro ponto que eu queria comentar com vocês é sobre o título do livro, que é O Sensualista. Eu li a história toda e eu falei assim, gente, de onde que a mulher tirou esse título? Porque eu não estava entendendo. E aí depois que eu fui pesquisar o que é o sensualismo, aí eu entendi. E aí eu percebi que é um equívoco comum que se faz quando pensa sobre o sensualismo. Então, de acordo com a Wikipédia, a nossa grande fonte de informações, o sensualismo é a designação que se dá a uma doutrina segundo a qual todos os conhecimentos e todas as faculdades do espírito decorrem da sensação, sendo todo o conteúdo do espírito humano produto da experiência. Ou seja, é quase o empirismo, né? É basicamente a mesma coisa, que as sensações são baseadas nas experiências. E aí que eu falo que o equívoco está nessa associação de sensualismo, sensualista, com o termo sensual. Mas é só
coisa linguística mesmo, em questão de significado é diferente. Então, bom, com esses dois pontos aqui, vamos conversar um pouquinho sobre a história. A gente tem a nossa personagem principal, a Ellen. Ela é uma jovem historiadora da arte que estuda a medicina através da arte. E eu achei esse trabalho maravilhoso e eu quis ser que nem ela. Então, tipo assim, ela pega esses quadros, pinturas e esculturas e tudo mais que retratam a anatomia de uma forma bem médica mesmo, sabe? E ela estuda isso. Eu achei isso sensacional, eu quis. E aí ela tá indo para Viena porque o marido dela desapareceu. Só que assim, a relação dos dois não é muito boa, né? A gente vai ficar sabendo ali ao longo da história que o Martin, que é o marido dela, ele é um jornalista freelancer e ele roda o mundo através de notícias. Então, tipo assim, ele não tem uma pauta específica para escrever, o jornal para o qual ele trabalha, né, banca ali essas viagens e ele vai produzindo algumas matérias ali que ele acha interessante. Só que, de acordo com a Ellen, não são matérias que vão mudar o mundo, sabe? É umas coisas meio... Eu não vou dizer inútil, porque a informação não é inútil. Mas são tópicos que, tipo, 5 pessoas no mundo inteiro estão interessadas, entendeu? Então a Ellen, ela começa a entender isso como uma tentativa dele de não voltar para casa, sabe? E aí depois que em dezembro ele mandou uma mensagem para os pais falando que ia voltar para casa, né, ia passar Natal e o Ano Novo com eles. E aí a Ellen foi lá esperar ele e tal, e nada dele aparecer, não avisou, não deu mais nenhum sinal de vida. E nada mais. Eles se comunicavam através de cartas. Então a história ela é bem antiga, não me lembro agora que ano que ela se passa. Mas eles se comunicavam através de cartas, eram cartas bem espaçadas também, né? Porque cada hora ele estava num canto, então a Ellen tinha que meio que descobrir, né, onde ele estava. E assim, o relacionamento deles é ruim mesmo, já tá acabado, só que ela não aceita, né? Ela tem essa vida normal e morna, né? Então assim, ela tá tipo meio que acomodada, né, na situação dela. Mas ela achou aquela situação muito estranha e ela resolveu ir até Viena ver o que tinha acontecido, né? Às vezes aconteceu alguma coisa mais séria e tudo mais. Só que, enquanto ela está indo para Viena de trem, ela começa a ter umas coisas muito estranhas acontecerem com ela. Primeiro que ela acorda com a sensação de ter os peitos de outra pessoa. E aí ela acorda muito desesperada. Ela fala assim, gente, o que está acontecendo? Cadê meus peitos? E é muito estranho, gente. As primeiras partes do livro eu fiquei tipo, o que está acontecendo? Eu não tô entendendo. E aí várias pessoas bem peculiares passam a dividir a cabine com ela ao longo da viagem. Uma dessas pessoas é a Rosa, a nossa outra personagem super importante. É uma figura extremamente peculiar, ela tem algumas características assim que impactam muito a Ellen, e a Rosa, deixa uma caixinha de presente para ela. Uma caixinha toda chique lá, toda ornamentada, com pérolas e tal. Que a Ellen, inclusive, demora uma vida inteira para conseguir abrir aquela caixa de tão chique que ela é. E aí, quando ela abre, ela encontra estudos do Versalhes ali. Em nenhum momento ela pensou em ser original e nada assim. E aí ela achou aquilo interessante. E aí tinha alguns negocinhos a mais ali dentro da caixa que foi despertando o interesse e a curiosidade dela. E aí, ao longo da viagem, ela vai se deparar com outras figuras interessantes. Mas aí, enfim, ela chega em Viena, ela começa a rastrear, né, os últimos passos do marido. Ela vai no hotel que ele ficou, não tem nada lá. Ela entra em contato com o jornal, né, que ele estava se comunicando lá, também não tem nada. E aí ela descobre que ele estava trabalhando num caso de roubo de arte. E aí ela achou aquilo muito interessante, ao mesmo tempo estranho, porque ela falou assim, eu sou historiadora de arte, por
que que ele não comentou comigo? Entendeu? Tipo, eu podia dar uma ajuda ali. Por que que ele tava mantendo esse segredo e tal? Então ela achou isso muito mais bizarro. E aí ela começa uma investigação. Só que ela continua tendo coisas estranhas acontecendo com ela e pessoas estranhas começam a aparecer na vida dela. E uma coisa em comum é que todas essas pessoas estão, de certa forma, relacionadas com o conteúdo dessa caixinha. Eu vou mostrar aqui de uma vez pra vocês que é o seguinte, essa caixa, ela tem, por exemplo... Gente, olha só que beleza que é esse livro, ele é maravilhoso. Uma das coisas que tem dentro da caixa é, tipo, esse estudo aqui da pele, com todas as camadas. Tem esse desenho aqui de uma mão. E aí a gente tem aqui esses vidrinhos. Cada um desses vidrinhos tem venenos. São 6 tipos, né, de venenos aqui. E aí aqui embaixo a gente tem a descrição de cada um deles. Mas é tudo muito antigo e tá tudo tipo ressecado e tal, muito estranho. E aí mais pra dentro assim da caixa, ela acha essa partezinha aqui, que tem, eu não sei se dá pra ver, mas tem uma mão, tá vendo? Desenhada aqui em cima do texto. E tem um osso aqui. É um osso humano real, oficial. E aí as coisas vão ficando muito estranhas, muito bizarras, e ela vai a cada vez mais entrando nessa história do Versalhes, porque essas ilustrações são dele, e ela vai percebendo que está tudo interligado. Inclusive, existe um museu, acho que é em Viena mesmo, ou em Munique, que é especializado em anatomia humana. Então tem figuras de cera lá que, para um espectador comum, é bem chocante, mas ela acha sensacional. Só que aí o diretor do museu, ele é assassinado de uma forma bem cruel, eu diria. E, enfim, coisa... Gente, só coisa estranha que acontece na vida da Ellen. Muita coisa estranha. Só que ela acaba se envolvendo numa situação delicada, porque ela acaba descobrindo que uma das gravuras que estavam na caixinha dela lá é um possível original do Versalhes. E isso é uma coisa chocante, porque, de novo, os materiais foram produzidos lá em 1500. Como que isso está vivo até hoje, assim, existe até hoje, né, a não ser em museus. E aí ela começa a descobrir que as xilografias que estavam guardadas em museus, principalmente no Museu de Munique, foram destruídas por causa de bombas, né, bombardeio e tal, acabou que destruiu, pegou fogo e queimou tudo e tal. Só que aí ela descobre que existem 20, acho que são 20 xilografias que foram roubadas, que tipo não tá catalogado em nenhum lugar. Então ela fica tipo, poxa, será que tem alguém que tá com essas xilografias, que estão fazendo essas cópias e que estão vendendo tipo no mercado negro, falando que é original, para ganhar dinheiro? Será que era essa matéria que meu marido estava pesquisando? E aí ela começa a entrar nessa história. E aí ela vai encontrar vários personagens importantes, personagens maravilhosos, umas pessoas muito doidas, e aí é isso. Uma coisa que eu achei muito bacana real, assim mesmo, nessa história é a seguinte. Cada parte, eu não diria nem capítulo, né, mas cada parte da história é dividida por um sentido. Então a gente tem os 5 sentidos, né? Então cada um deles vai enfatizar nas sensações desse sentido. Então, por exemplo, a gente tem aqui a primeira parte, é o tato. Toda a história que está dentro do tato, ela é permeada com sensações táteis. Então a gente vai ter várias descrições de tipo assim, de pegou não sei o que, de sentiu, sabe, tipo na pele alguma coisa, de estar muito frio, de estar muito quente, sensações do tipo. Quando a gente tem a visão, por exemplo, vai ser muito descritido não só o olho em si, sabe, tipo a capacidade de ver, mas paisagem, sabe? Gente, eu achei isso muito bacana, real, assim, achei muito bonito. E é isso. A história é interessante, ela é um pouco louca, eu demorei um pouco pra pegar, assim, mas
eu achei muito bacana a história do Versalhes. Tem algumas partes que é meio lenta, assim, é bem histórica mesmo. Mas eu achei interessante, eu esperava um pouco mais de emoção, até porque algumas pessoas começam a morrer ali. Mas enfim, é uma história bacana, eu achei super interessante, completamente diferente de tudo que eu já li. Mas eu achei muito interessante. E, gente, o tanto que esse livro é bonito. Vocês não estão entendendo. Eu vou deixar algumas imagens aí, mas não tem condição real. Eu não sei se eu comentei, mas tem uma característica aqui que é o seguinte, que o livro é conhecido, né, chamado Livro com Lâminas, que ele foi, surgiu no início do século XVI. Para quem não sabe, como eu, livro em lâminas é assim, ó. Sabe quando você tem, tipo, isso daqui? Isso são consideradas lâminas. Olha isso, gente. Eu sou apaixonada com esse livro. Minha Nossa Senhora. Aí é que a gente tem esses textozinhos aqui falando, né, sobre o livro em lâminas. Então é esse trabalho aqui que o Versalhes fez naquele livro, o Corporis lá, que eu falei que é o mais chique dele, o mais influente. Ele colocou essa tecnologia aqui, porque pra mim isso é muito tecnológico, justamente para demonstrar as camadas do corpo humano. Gente, isso é muito genial. Na moral, assim. É só eu mesmo que sou perturbada ou vocês acham isso genial também? Enfim. Eu gostei. Gente, eu amo Versalhes. Eu já gostei, assim, eu quero ele pra mim, assim. E eu gostei, gente, os desenhos desse cara não tem condição. Não tem condição. Eu não sei o que esse povo antigo fazia, gente. Que o povo inteligente, né? Ao mesmo tempo que eles eram burros, eles eram muito inteligentes, né? Imagina você conseguir reproduzir toda a musculatura, o osso, os nervos, só no olho. Mano, isso é muito louco. Muito louco. Eu fico muito pirada quando eu penso essas coisas. Eu acho genial. Outra coisa que eu gosto muito é daquelas ilustrações botânicas. Nossa, eu sou apaixonada. O sonho da minha vida é saber fazer aquilo. De verdade. Amo. Eu e minha irmã, a gente fica doida, fica horas vendo os desenhos. Bom, mas é isso. Mais um livrinho diferentão aqui pra vocês. Super recomendo. Eu vou deixar o link da estante virtual dos livros que tem lá. Gente, você encontra esse negócio por R$8. 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 Eu tô pensando seriamente em comprar outro só pra deixar guardado. Eu acho que eu vou fazer isso. É isso. Até o próximo.